Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que momento especial é poder estar aqui novamente para a gente juntinhos aprender mais do texto bíblico. Que bom que você voltou, que bom que você está aí. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai hoje continuar em Mateus capítulo 2, episódio número 580, nossa, parte 2, 8ª temporada. Tem bastante estudo bíblico aí para você interessado em se aprofundar mais no texto bíblico. Tem vários livros da Bíblia aí comentados, capítulo por capítulo, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor e sei lá que tanto de distribuidor que tem, são muitos. Eu falo sei lá, porque eu não sei nem o nome de todos, tá espalhado aí pela internet. Se você entrar no Google e digita podcast Entendes o que estás lendo, você encontra aí vários endereços aí onde você encontra esse trabalho. Você pode ouvir, você pode compartilhar, se você tem gostado, com outras pessoas que você sabe que tem interesse de aprender mais o texto bíblico, e a palavra de Deus vai sendo espalhada, vidas vão sendo transformadas, o nome de Jesus vai sendo glorificado, e a gente é só um canal aqui para contribuir com tudo aquilo que a gente tem estudado, aprendido, e mais de 25 anos aí de estudo bíblico, juntamente com outros eruditos aí que nós se debruçamos sobre seus comentários, para nos dar base também para compreender melhor o texto bíblico, tá bom? Vamos lá? Prontos? Então vamos lá. Hoje vamos falar bastante da estrela. Que estrela era aquela que os magos estavam seguindo? No episódio anterior eu falei bastante sobre os magos, falei um pouco de Herodes, desse reino terreno dele cruel, e do reino de amor e da verdade de Jesus. A gente meditou um pouquinho sobre a busca dos magos, sobre eles buscar a Jesus, como isso nos inspira e nos instrui a também se dedicar a uma busca constante da presença de Jesus. A gente vai falar sobre o nascimento desse rei aqui. Que rei que é esse Jesus? Tá bom? Vamos falar da cidade, da onde ele veio. E é isso aí. Fica aí até o finalzinho que você não vai se arrepender. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 10. Temos a menção da estrela. Lucas também, lá no seu evangelho, a gente já estudou ele. Ele menciona a ocorrência de uma grande iluminação celestial que vem celebrar o nascimento de Jesus, que foi testemunhado não apenas pelos magos, mas também pelos pastores judeus. Mateus ele registra aqui outro sinal celestial, discernido por cientistas gentios, digamos assim. E tais fenômenos foram vistos individualmente por judeus e gentios, por camponeses, por estudiosos, por pessoas de posição humilde e por aqueles de riqueza e posição. E todos eles autenticaram isso. O grande evento tão celebrado diz respeito a todos os tipos e condições de homens. Uma estrela é o emblema de um príncipe. Assim o sinal foi interpretado pelos magos. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos sua estrela, ou seja, o seu emblema, a estrela de Jacó, Números 24, 17, lembra? Também fizemos o livro de Números. A estrela de Jacó, na parábola de Balaão, explicada como um cetro ou rei, destinado a surgir de Israel.
Essa estrela indicava um príncipe extraordinário, não era um objeto visto apenas na descrição de um tratado sobre símbolos, não foi um fenômeno comum. Então, como uma estrela sobrenatural, ela simbolizava um príncipe sobrenatural. Ela denota o Cristo de Deus. Chegou a hora do advento do Messias, o cetro, vara de tribo, magistratura tribal, estava visivelmente partindo da tribo de Judá. A família de Davi foi reduzida a uma condição humilde, quase extinta naquela época. As semanas da profecia de Daniel estavam se esgotando rapidamente, Daniel 9:24. Daí, a expectativa predominante. Primeiro em Israel, depois entre as nações. Os magos, eles parecem ter partilhado essa expectativa. Eles geralmente estavam familiarizados com as tradições hebraicas. Eles parecem estar particularmente familiarizados com a profecia de Balaão, sua estrela, a estrela peculiar a ele. Evidentemente que sim, pois nenhum outro príncipe sustenta um caráter milagroso, e isso perturbou Herodes. Mostrando o advento daquele que ele pensava ser seu rival político, que poderia privá-lo de seu trono, Jesus nasceu rei dos judeus. Herodes era um usurpador idumeu. Ele era carnal demais para discernir que a estrela celestial indicava um reino celestial. Jesus não tinha nenhum desígnio em seu assento miserável. Herodes imediatamente tomou a resolução de se livrar de seu rival. O pecado mataria qualquer virtude que se opusesse à sua ambição. As virtudes são representantes de Cristo, que é a personificação de todas as virtudes na sua perfeição. Herodes ele vai executar a sua resolução com uma extrema hipocrisia. A maldade mais terrível é aquela escondida sob a máscara do bem. Os cortesãos de Herodes, eles estavam preocupados com seus lugares, assim como seu mestre estava com seu trono. Somente os inescrupulosos poderiam ajudar na tirania de tal governante. No reino do Messias, pessoas desse tipo não poderiam ter lugar. Mas por que os cidadãos deveriam estar preocupados? Eles estavam preocupados com Herodes, cientes do humor do tirano, temendo alguma tragédia, que foi o que aconteceu. O massacre de inocentes que se seguiu justificou a preocupação, a apreensão deles. Quando fala no texto, nasce um rei, o termo rei sugere as três formas em que a realeza de Cristo pode ser apresentada. Anota aí, primeiro, o rei que ele seria, segundo, o rei que ele parecia ser, e terceiro, o rei que ele prova ser. A ideia dos conquistadores do mundo tornou-se familiar pelas histórias que lemos de Nabucodonosor, de Alexandre o Grande ou de Césares. E temos a autoridade do escritor, o historiador romano Suetônio, pelo fato de que uma opinião antiga e constante tornou-se predominante em todo o Oriente, que estava contida no destino que naquela época certos povos surgidos da Judéia deveriam ganhar domínio universal. Sem dúvida é em grande parte verdade que a profecia tende a se cumprir, mas nesse caso o cumprimento tomou a forma que indicava mais claramente o controle e a direção divina. Sim, com essa ideia nas mentes dos magos, eles seriam facilmente guiados pelas suas observações. O que procuravam era, em certo sentido, um rei universal, e que no sentido mais amplo, Jesus era. O rei que ele deve ser. Não havia nada evidentemente real nas circunstâncias e no ambiente deste bebê. No entanto, os magos esperavam que ele se tornasse um rei. Mas que tipo de rei se esperava que ele fosse? 3 linhas possíveis. A linha da profecia das Escrituras, observando todas as figuras do Messias como rei.
A linha das Escrituras e a história posterior às Escrituras, especialmente tratando das apresentações de Daniel e mostrando como o sucesso dos Macabeus, por exemplo, fixou a forma da esperança messiânica. A linhagem de reis conquistadores do mundo fora da história das Escrituras. É bom deixar bem claro que o rei universalmente esperado era um rei libertador, conquistador, redentor, e tal Jesus era em sentidos elevados, santos e espirituais. E que rei que ele parecia ser, pendurado numa cruz. Uma inscrição sobre a cabeça: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Sua realeza parecia um fracasso, sem esperança. Uma reivindicação que os homens desprezaram como a cruz, pois essa inscrição era o desprezo de Pilatos pelas pretensões de seu prisioneiro sem espírito. E o insulto de Pilatos àqueles que o fizeram agir como se a reivindicação fosse importante. A honra de uma cidade. De ti sairá um governador. Não é a sua arquitetura, a sua situação, a sua história política ou a riqueza. São seus homens. Uma cidade enobrecida pelos heróis, pelos poetas, pelos líderes que nela nascem. Isso leva cerca de 7 cidades distintas a reivindicarem ser o local de nascimento de Homero e como tantas outras reivindicam ser o lugar de onde veio tantas figuras importantes da história. Belém era apenas uma cidade pequena, insignificante, pouco mais do que deveríamos chamar de uma aldeia, nem sequer importante para sua situação, uma vez que não se encontrava em nenhuma das principais rotas de caravanas. Não. No entanto, destaca-se de forma mais proeminente de todas as cidades da Palestina, exceto Jerusalém, a capital. Todo mundo conhece Belém, todo viajante deve ir conhecer Belém. Nós deveríamos sorrir diante da lamentável ignorância de um viajante que não sabia o suficiente para obrigá-lo a ir a Belém. Tanto o Antigo Testamento como o Novo lhe dão destaque, podemos chamá-la apropriadamente de cidade duplamente honrada. Honrada como o nascimento de Davi. Davi é o herói da história do Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro fundador da monarquia judaica. É especialmente elogiado porque a fundou em linhas estritamente teocráticas. Ele é digno de honra por seu caráter pessoal como um todo, por seu governo real, com algumas exceções marcantes, e ele é especialmente interessante porque o seu reinado ele foi distintamente típico do reinado messiânico. Ele é o rei dos judeus, mas nessa habitação humilde. Que contraste com a magnificência de Salomão, por exemplo. A verdadeira grandeza, ela é espiritual. A mente, a alma, o espírito está acima da matéria do corpo. Quão maior ainda é o contraste, o rei dos judeus na casa do carpinteiro, atendido apenas pela pobre mãe, e o rei da glória, nas alturas do céu, acompanhado por sua miríade de anjos. Os pastores de Belém encontraram Cristo antes que os magos o encontrassem. O evangelho veio primeiro ao judeu. Mas embora Belém estivesse a apenas meia dúzia de quilômetros de Jerusalém, os magos não parecem ter sido acompanhados por nenhum membro do sinédrio ou cidadão. Os gentios receberam o evangelho quando esse foi rejeitado pelos judeus. E assim os gentios ou o paganismo está aceitando isso, assim como a cristandade está rejeitando. Mateus 8, 11 e 12 diz que aqueles que estão mais próximos dos meios estão frequentemente mais distantes do fim. Os presentes deles eram simbólicos. Alguns pensam que o ouro foi dado como homenagem ao rei, o incenso em reconhecimento à sua divindade, porque Deus era honrado com incenso. E a mirra em reconhecimento à sua humanidade, como homem ele deveria morrer, porque a mirra era usada no embalsamento. Veja João 19:39. Talvez o propósito deles fosse confessar Cristo como Rei universal.
Eles se apresentavam como representantes do reino dos homens, de toda a criação, à frente da qual o homem está. O incenso e a mirra representariam o reino vegetal para outros intérpretes. O ouro, da mesma maneira, representaria o reino mineral. Cristo realizou seus milagres em todos os reinos da natureza e está destinado a receber homenagem universal. Outros intérpretes acham que eles tenham planejado expressar simplesmente sua fé em Jesus como Cristo. E assim eles vieram em busca do rei dos judeus e agora lhe dão ouro ou prestam-lhe tributo como tal. Mas então o rei dos judeus é o rei Messias. Sua fé em Jesus como tal seria expressa na mirra, que era o principal ingrediente na composição do óleo sagrado da unção. Êxodo 30, 23. A composição do unguento não puderam apresentar, pois seria ilegal para eles combiná-los. Para a gente finalizar, o noivo no Cântico dos Cânticos, lá, 3,6, é descrito dessa forma interessante. Leia comigo. O que é isso que vem subindo do deserto como nuvem de fumaça? De onde vem esse perfume de mirra e incenso? Vamos orar? Para a gente finalizar? Ah, Senhor, que nossas próprias expectativas e preconceitos não venham obscurecer a nossa capacidade de reconhecer os sinais divinos ao nosso redor. Como Herodes, que não compreendeu o significado daquela estrela celestial, nos ajuda a te buscar com a dedicação que os magos te buscaram e a oferecer a ti o que tivermos de melhor diante da tua presença. Obrigado, Rei Jesus, porque o teu reino dura para sempre. Amém, amém. A gente volta em breve, tá bom? E aí estaremos vendo capítulo 2, parte 3 e a parte 4 juntinhos. Tem bastante coisa para a gente ver ainda nesse capítulo. Muito aprendizado do texto bíblico para você aí. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.